E aí galera, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar ligações sigma e π. Esse assunto é um assunto que trata um pouco mais específico dentro das ligações covalentes, ok? Mas que ajuda a gente a entender um pouco sobre a estabilidade das ligações, principalmente dentro de cadeias carbônicas, para a gente saber depois, mais para frente, por que eu vou conseguir quebrar uma ligação e não outra. Então vamos entender um pouquinho desses aspectos, tá certo? Lembrando que para entender esse assunto, a gente tem que lembrar que o nosso carbono ele pode sofrer hibridização. E aí o que é essa hibridização? Eu posso fazer mescla de orbitais. Esses orbitais, como eu trago aqui nesse desenho, são regiões onde eu posso encontrar os elétrons, ok? Então eu tenho regiões de maior probabilidade para encontrar esses elétrons. E assim, quando eu mesclar certos tipos de orbitais, eu tenho a minha hibridização. Agora a gente vai ver quando um carbono se liga a outro ou se liga a outros elementos, tá certo? Bom, então, para isso a gente tem que lembrar que na química quântica, falar de ligação significa falar de sobreposição de orbitais. Como eu disse, orbital é essa região de grande probabilidade de encontrar o elétron. Como eu tenho uma ligação química, eu sei que lá vai ter uma probabilidade ainda maior. Por quê? Eu vou sobrepor duas regiões. Então, assim, eu tenho alta chance de ter o elétron aqui e alta chance de ter outro elétron aqui. Na hora que se sobrepõem os dois orbitais, eu tenho uma chance ainda maior de encontrar os meus elétrons lá. Tá certo? Essa ligação covalente vai poder ser de dois tipos. Ou ela vai ser chamada de ligação sigma, em que vai ocorrer uma sobreposição frontal de orbitais, ok? Sigma a gente representa por essa letra grega aqui, ó, sigma, tá certo? Essa ligação sigma, ela é mais estável comparado com a outra que a gente vai estudar, tá? Então, se é mais estável, significa que eu tenho que dar mais energia para poder quebrá-la, ok? E ela é sempre formada primeiro. Então, se eu vou montar as moléculas, as ligações numa molécula, as ligações sigma são as que são formadas primeiro, ok? Justamente nessa sobreposição frontal de orbitais, os elétrons ficam no eixo da ligação. Então, eu encontro eles entre os meus átomos que estão se ligando, ok? Já o meu outro tipo de ligação é a chamada ligação π, que a gente representa aqui por essa letra grega também. Ela vai ser uma sobreposição lateral de orbitais. Então, ao contrário dessa primeira, nessa segunda ligação aqui, eu vou ter os meus elétrons num eixo perpendicular ao eixo da ligação, ok? Da ligação sigma. Essa ligação é menos estável, então significa que é mais fácil de eu conseguir quebrar uma ligação π do que uma ligação sigma. Isso interfere, por exemplo, depois quando a gente vai estudar em reatividade das moléculas orgânicas, por que eu consigo quebrar certos tipos de ligação e outras não com algum certo reagente, tá certo? Além disso, a ligação π não permite rotação de ligação. Como assim? Imagina assim, ó, se você tem dois átomos ligados, então cada mão minha é um átomo. Quando eles se ligam, eu tenho justamente que eles podem ficar girando. Isso daqui é rotação de ligação. Quando se formar uma ligação π, não vai ser possível haver esse giro na rotação, né, no eixo de rotação da ligação. Isso daqui mais para frente vai interferir no que a gente estuda chamado isomeria geométrica, tá? Então lá na frente eu vou retomar esse assunto com vocês, tá certo? Então a gente vai aprender agora a identificar uma ligação dita sigma ou uma ligação π, ok? Muito fácil fazer essa identificação de ligação sigma ou π. Toda ligação simples, seja entre carbonos ou carbono com outro átomo ou entre outros átomos, mas na minha molécula orgânica, toda ligação simples, né, covalente simples, é uma ligação dita sigma. Então a gente representa aqui, ó, tracinho simples, ligação sigma. Toda ligação dupla vai ter uma ligação sigma e uma ligação π. Tanto faz aqui você falar se é em cima ou embaixo que é a sigma ou a π. Importa a quantidade, tá certo? Então, tá aqui sigma e π.
E toda ligação tripla vai ser uma sigma e duas π, que em geral a gente representa como o tracinho do meio sendo a sigma, e em cima e embaixo são as ligações π, ok? É muito importante você saber reconhecer se a ligação é sigma ou π, porque além do critério de estabilidade, como eu expliquei, né, que é mais fácil você romper a ligação π do que a ligação sigma, os elétrons que estão em π, né, por isso muitos exercícios trazem como elétrons π, eles não estão tão presos àqueles dois átomos como os elétrons das ligações sigma. Assim, a gente consegue explicar fenômenos como, por exemplo, ressonância em anel benzeno. E também depois entender por que, por exemplo, que eu vou ter condução de energia elétrica e outras propriedades em compostos orgânicos que não seriam tão facilmente observados se eu tivesse, por exemplo, ligações sigma apenas. Então, tem muita diferença falar de uma ligação sigma para uma ligação π. Lembrando que cada ligação corresponde a 2 elétrons. Então, se eu tenho, por exemplo, uma ligação π, eu tenho 2 elétrons π que a gente fala, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Trouxe uma molécula orgânica, a gente vai julgar as ligações aqui entre sigma e π. Então, ó, nesse primeiro carbono, ele faz uma ligação simples com hidrogênio. Ligação simples, sigma. Depois ele faz uma tripla com esse outro carbono. Então, ó, essa do meio, ela é sigma, em cima e embaixo, π. Depois ele faz uma ligação simples com o carbono, ligação sigma. Ele faz uma dupla com o oxigênio. Uma simples, uma ligação sigma e uma π. Uma simples com esse oxigênio, também sigma. E por fim, o oxigênio com o hidrogênio, perceba que não tem carbono aqui nessa ligação, mas ainda assim, se o exercício pediu a somatória de todas as ligações π ou sigma, eu tenho que considerar esses casos também. Também ligação sigma. Contando aqui, então, no total da molécula, eu tenho 8 ligações sigma e 3 ligações π. Dica: se o exercício, por exemplo, o exercício teste traz pedindo para você contar ligações sigma e π, comece contando as ligações π. São mais fáceis porque são em menor quantidade. Outro cuidado, nesse exemplo que eu trouxe aqui, tem exercício que pergunta quantos elétrons π a molécula tem. Como ela tem 3 ligações π, ela tem 6 elétrons π. Cada ligação corresponde a 2 elétrons, ok? A gente fecha a nossa aula de ligações sigma e π aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.